Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos falar de grupos e períodos na tabela periódica. E o que seriam esses grupos e períodos? Alguém sabe? A tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de número atômico dos elementos. Lembrem da aula passada que a gente falou? Pois é. Sendo estes dispostos em linhas, que totalizam 7, que são chamadas também de períodos, e estão relacionados com a quantidade de camadas na distribuição eletrônica de cada átomo. Esses elementos químicos que se encontram no mesmo período ou mesma linha possuem em comum o mesmo número de níveis ou camadas eletrônicas em sua distribuição. Temos aí as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Abaixo a gente tem a representação de como seria essas camadas, ok? E seus níveis, certo? E que cada camada ela representa um número diferente, ao vocês observarem, certo? Na tabela também tem as colunas, que são ao todo 18, elas representam as famílias ou grupos dos elementos químicos, e os elementos de uma mesma família, eles apresentam a mesma distribuição eletrônica na camada de valência. Aí você pergunta, Fran, e o que é distribuição eletrônica? Na próxima aula, a gente vai entrar nesse assunto, certo? E tirar suas dúvidas, ok? Esses elementos que ocupam uma mesma coluna, eles possuem propriedades químicas semelhantes e propriedades físicas que variam gradualmente, certo? Alguns vão permanecer as mesmas e outros vão variar pouca coisa, ok? Aí temos a representação da tabela, como seriam as famílias ou grupos e os períodos. Temos aí as famílias, representadas verticalmente, e temos os períodos. Os períodos são horizontalmente. Aí você diz assim, vai, como é que eu vou diferenciar o vertical do horizontal? Ó, gente, uma coluna, ela é vertical. Então, ela é subindo ou descendo. Já o período, você pode dizer assim, o horizonte é lindo. Então, o horizonte, ele é o quê? Deitado. Tudo bem? Aqui a gente tem a representação da tabela periódica e temos as linhas verticais. Nela, o número atômico ele vai aumentar de cima para baixo. Já na linha horizontal, o número atômico ele aumenta da esquerda para a direita. Ok? É só vocês seguirem com a pontinha da seta. Certo? À medida que percorremos um período, as propriedades físicas variam regularmente uniforme. Já em um grupo ou família, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Você sabia que a tabela periódica está dividida em 4 grandes blocos? Vocês sabiam? E será quais são esses blocos? Esses blocos, eles são identificados pelas letras dos subníveis S, P, D e F. Temos aí S, D, P, F. O F são o grupo dos lactanídeos e actinídeos. Os elementos contidos nos blocos S e P são chamados de representativos. Os elementos dos blocos D e F são chamados de elementos de transição ou metais de transição. E como é a classificação desses elementos? O conhecimento atual das propriedades de elementos químicos nos permite reunir em 5 grupos diferentes, que são metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênios. Essa classificação, a gente tem aí o hidrogênio, certo? Os metais, que também pega a parte dos lactanídeos e os actinídeos, os semimetais, ametais e gases nobres. E quais são suas características? Os metais eles são capazes de formar substâncias com boa condução de eletricidade e calor.
podem ser transformados em lâminas e fios, e nas condições ambientes eles são sólidos. Já os não metais, eles não são bons condutores de calor e eletricidade, mas nas condições ambientes eles estão no estado gasoso ou sólido. Gente, e vale lembrar que não é mais utilizada a classificação dos elementos em semimetal. Os elementos que antes faziam parte dos semimetais, eles foram distribuídos, ok, entre os metais e ametais. Aí se alguém perguntar qual é a classificação dos elementos, você vai dizer metais, ametais, gases nobres e hidrogênios. Aí se lhe questionarem, e os semimetais, por que não tem mais? Aí você diz assim, é porque eles foram distribuídos entre os metais e ametais. E agora tem uma linha divisória entre eles dois. Ok? E qual a classificação quais as características dos gases nobres? Eles são encontrados de forma isolada, por serem estáveis e terem pouca reatividade com as condições do ambiente. E o hidrogênio? O hidrogênio, ele não vai se enquadrar em nenhum grupo da tabela. Ok? Vamos seguindo, né? Cada uma das 18 colunas da tabela corresponde a um grupo que são numerados de 1 a 18, que são formados por elementos com propriedades semelhantes. Alguns grupos, eles podem ter nomes especiais, como o grupo 1, que é esse meio amarelo queimado, são os metais alcalinos. Esse amarelozinho é o grupo 2, metais alcalinos terrosos. O 13, você vê que pula esse azulzão no escuro, certo? Então, o 13, ele é o grupo do boro. Desculpa, gente. O 14 é o grupo do carbono. 15, grupo do nitrogênio. 16, grupo dos calcogênios. 17, dos halogênios. E do 18, o grupo dos gases nobres. Ok? A gente vai ver bem direito na tabela. Existe muitas informações na tabela periódica e, por isso, os elementos podem ser classificados de diferentes maneiras. Vamos conhecer algumas delas. Eles podem ser representados como elementos representativos, onde os elétrons são organizados de uma única maneira. E temos também os elementos de transição, onde os elétrons eles são dispostos de várias formas. Aí a gente vê as 18 colunas, ok? Vemos cada grupo, os grupos especiais. Vemos que os azuis eles são os metais de transição, ok? E essa é a nossa tabela atual, ok? Lembra que eu tinha dito que tinham os metais, os grupos, os metais, os não metais, os gases nobres e o hidrogênio? A gente pode ver o hidrogênio no primeiro grupo, ok? Já os gases nobres no 18, né? E, lembra que eu falei sobre a linha divisória que estava separando os metais dos ametais? Que era antes que existiam os semimetais, só que eles foram distribuídos para os metais e os não metais. Tá aí, essa linha divisória, essa linhazinha preta, que começa entre o alumínio e o boro e para entre o polônio e o astato, certo? Temos embaixo os lactanídeos e os actinídeos, ok? E essa tabela traz todas as informações necessárias para vocês. Bons estudos. Essas são algumas das nossas referências. Foi usado Louis Edison, que ele fala a respeito da classificação periódica dos elementos químicos. Margarida Rocha, ela vem trazendo a organização da tabela periódica. Temos também a tabela periódica interativa, onde vem todas as informações necessárias. Temos também o Victor Hugo, que ele traz uma tabela periódica.